E vamos para a nossa demanda da semana de acolhimento. E essa semana nós vamos falar um pouquinho aqui sobre casamento. Eu tive algumas demandas e algumas delas foram bem assim. Eu comecei a prestar atenção um pouquinho nas demandas e nas características em comum dessas demandas. E eu quero falar aqui com vocês sobre essa questão do casamento. O que eu tenho visto, gente, é que muitas vezes, né, as pessoas elas entram no casamento, elas vão para o casamento com uma ideia muito romantizada sobre casamento. E eu comecei a pensar de onde vêm essas ideias romantizadas a respeito do casamento. Por que as pessoas entram no casamento muitas vezes? Nós entramos nesse lugar, né? De estarmos ali convivendo 24 horas com outra pessoa, dormindo na mesma cama, acordando junto. Né? Se a gente for pensar no casamento, o casamento é uma relação muito complexa, né? É muito complexa que requer de nós, muitas vezes, ferramentas que nós não temos e que muitas vezes não foram entregadas a nós, muito pelo contrário, né? Se a gente for prestar atenção aí nos filmes, nos desenhos, né, da nossa infância, da nossa adolescência, da nossa juventude, a maioria dos filmes que são filmes românticos ou desenhos românticos, né, trazem ali uma ideia muito romantizada do relacionamento a dois, do casamento, né? E automaticamente, inconscientemente, nós entramos nesse lugar do casamento com essas ideias, né? Muito ali enraizadas dentro de nós, dentro da nossa cosmovisão, lembra? Cosmovisão, a forma com que a gente enxerga, a lente com que a gente enxerga todas as coisas, e a gente dá sentido às coisas a partir da nossa cosmovisão. Então, isso é muito perigoso. E por muitas vezes, nós, né, nós pais, nós líderes, né, ali, líder da nossa igreja local, líder de adolescente, líder de jovens, nós não pensamos muito nesses assuntos e muitas vezes a gente não pensa em abordar esses assuntos de uma forma mais realística, mais real, não é mesmo? Por quê? Porque imagina que no casamento a gente está lidando com duas pessoas completamente diferentes, duas pessoas que vieram de lugares muito diferentes, de culturas diferentes, de mentalidade de criação muito diferente, e de repente ali a gente se relaciona no namoro. O namoro não é um lugar para a gente se conhecer tão profundamente, e por mais que a gente se relacione ali no namoro, a gente não vai conhecer. Gente, eu já tive muitas experiências de atendimento que as pessoas falam a mesma coisa. Eu pensava que conhecia, mas quando me casei vi que não conhecia. E outro erro muito comum que a gente comete aí, né, nos nossos relacionamentos, é que muitas vezes inconscientemente também, e sem orientação, nós fechamos os nossos olhos no namoro e abrimos os nossos olhos no casamento. Na verdade, a gente tem que fazer o contrário, né? A gente tem que abrir os olhos durante ali o tempo que a gente está conhecendo a pessoa, antes da gente assumir esse compromisso no altar do casamento, esse contrato do casamento, né? Então a gente tem que abrir o olho antes e fechar depois, não é verdade? Mas geralmente não é isso que acontece. E então, gente, assim, o que eu tenho visto é que muitas coisas, né, as pessoas que principalmente têm crises no casamento, enfrentam crises no casamento, geralmente essas crises estão muito relacionadas às coisas que foram mal resolvidas lá atrás, na sua juventude. A gente traz muitas vezes bagagens da nossa infância, da nossa juventude, para esse lugar do casamento. E isso assim, eu falo para vocês que é até impossível não fazermos isso. Porque isso faz parte de nós, isso faz parte da nossa vida. Agora, o que eu quero trazer aqui para vocês é uma alerta. Por exemplo, você que tá aí noivo, você que tá namorando, você que ainda não entrou aí nesse lugar do casamento, é muito importante você passar por um processo terapêutico. Porque, em primeiro lugar, a terapia, ela não é para quem está em crise de ansiedade, em crise de depressão, não. A terapia, antes de mais nada, ela é um lugar de autoconhecimento. Ela é um lugar onde nós falamos e nós podemos olhar do lado de fora aquilo que está saindo de nós, aquilo que está saindo ali, né, muitas vezes dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Então, é um lugar onde a gente coloca para fora e nós mesmos temos a oportunidade de olhar pelo lado de fora aquilo que saiu de dentro de nós, aquilo que nós estamos pensando. E tem pessoas especificamente que vivem problemas ali na sua juventude, problemas relacionados à sua família, à criação, né? Gente, e esses problemas, inevitavelmente, como eu falei, eles vão ser levados para o casamento e eles vão aparecer, eles vão estourar uma hora ou outra. Então, é muito importante, né? Para nós não corrermos o risco de levarmos essas vivências mal resolvidas para o nosso casamento, é muito importante. Se você entende que você
teve aí uma criação que não foi uma criação, talvez, que trouxe saúde emocional, saúde mental para você. Se os seus pais tinham problema no casamento, se os seus pais levavam, afetavam você de uma certa forma com o problema do casamento deles, é muito importante que você passe por um processo terapêutico antes de você assumir um casamento. Por exemplo, eu vou trazer um exemplo aqui bem simples para vocês, assim, de demandas que eu tive ainda no Brasil, tá? Relacionada à questão do casamento, de mulheres que eu acolhia, mulheres que estavam com burnout, mulheres que estavam aí com ansiedade, mulheres que estavam esgotadas, mas elas não conseguiam parar de trabalhar em período integral, elas não conseguiam dar um tempo a si mesmas. Por quê? Pelo simples fato de não conseguirem estar em casa. Elas se sentiam mal, elas não conseguiam estar em casa. Então essas mulheres, elas saíam de casa 7 horas da manhã e voltavam para casa 7 horas da noite. Voltavam para casa para se arrumar e para já sair no outro dia. E isso começou desde o início do casamento? Não. Depois de um tempo, depois ali que passa, né, aquele período ali de lua de mel, que é tudo novo, que começou a rotina ali do casamento como casal, essas demandas começaram a aparecer. E essas mulheres, elas sentiam a necessidade, a urgência de estar fora do ambiente da casa, de estar fora do ambiente familiar. Porque quando nós nos casamos, né, biblicamente falando, a nossa família passa a ser o nosso marido. E depois, o nosso marido com os nossos filhos. E sabe, ali aquela coisa do ambiente gostoso da casa, do ambiente do lar, aquela coisa de lar. Então, essas mulheres, elas não conseguiam estar dentro desse ambiente por muito tempo. Gente, tem várias pessoas que inconscientemente, que elas não percebem, mas elas se sentem incomodadas de estarem dentro de casa. Por quê? Devido a traumas da infância, devido a traumas da sua juventude, e que são levadas para o casamento e que geram crises no casamento, e que muitas vezes nós estamos olhando ali a crise em si, mas não buscamos a raiz do problema. Então, muitas das nossas crises no nosso casamento, inconscientemente, mesmo sem a gente ter ali a consciência, a intencionalidade do que está realmente acontecendo, muitos de nós temos tratado ou temos vivenciado, e muitos casamentos têm sido destruídos nesse tempo por conta de coisas, por conta de demandas que não foram resolvidas, talvez ali, né, em um lugar terapêutico. Então, todos nós temos demandas. No casamento, a gente está lidando com 2 seres humanos, com 2 pessoas totalmente diferentes da outra, que trazem cosmovisão diferentes, que trazem vivências diferentes, que vieram de famílias diferentes, de culturas diferentes, e essas 2 pessoas, elas de repente estão ali no mesmo ambiente, elas estão convivendo 24 horas por dia, e se muitas coisas não forem trabalhadas, infelizmente isso não vai dar certo. E o que eu falo sempre aqui, gente, é que toda transformação na nossa vida, toda mudança significativa na nossa vida, ela começa no lugar que nós reconhecemos que precisamos mudar, que precisamos ceder, que precisamos entender, em primeiro lugar, quem somos, a nossa forma de funcionar, os nossos pensamentos, aquilo que é nosso, aquilo que nós trazemos da nossa criação e que não é legal. Porque muitas vezes, na maior das boas intenções, os nossos pais, infelizmente, agregam muitas coisas nas nossas vidas que muitas vezes é até contrário à palavra de Deus, à Bíblia. Então, nós precisamos de tempos em tempos rever a nossa vida, rever como nós estamos vivendo a nossa vida cristã, rever os nossos valores, os nossos conceitos, rever a nossa moral, rever a nossa ética. Nós precisamos fazer essa autoanálise de tempo em tempo. Eu falo sempre que o autoconhecimento, ele é libertador e ele nos protege, gente, de tantas coisas. Então, quando nós entendemos, né, isso aqui é porque eu fui criada dessa forma, isso aqui é porque aquilo aconteceu, isso aqui, eu começo a assumir as responsabilidades da minha vida, da minha existência. Porque, na verdade, muitas pessoas, elas entram nesse lugar, né, de se autodescobrir, de descobrir ali, talvez muitas coisas que não são ideais ali para aquilo que Deus tem proposto pro seu casamento, para essa nova família, para essa nova estrutura familiar, e a gente cai nesse lugar do vitimismo, de que, isso foi feito comigo, por isso que eu sou assim. Eu ajo dessa forma porque fizeram isso comigo. Não. Gente, Deus, ele quer nos levar num lugar de autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? É eu entender o que aconteceu, mas ao mesmo tempo eu assumir a responsabilidade da minha existência.
Nós precisamos ser responsáveis pela nossa existência diante de Deus. Entende, gente? Então, nós não podemos mais viver aquém daquilo que Deus tem para nós, aquém daquilo que Deus quer para nós, para nossa família, para nossa geração, para nossa descendência, por causa do nosso orgulho. Muitas vezes nós limitamos o que Deus pode fazer. Muitas vezes nós vivemos aquém daquilo que Deus pode fazer. Por quê? Porque estamos limitando. Como que a gente limita? Quando nós negamos a fazer essa autoanálise. Quando nós negamos entender e assumir as nossas responsabilidades. Nós não somos perfeitos, não existe casamento perfeito. E isso é uma coisa que precisa ser quebrado na nossa mente. Não existe casamento perfeito. Não existe relacionamento perfeito. Por quê? Porque nós é a união de duas pessoas imperfeitas. Agora, o casamento, ele é um lugar de muitas oportunidades de crescimento para nós, de amadurecimento. Por quê? Justamente por isso, porque é quando eu estou me relacionando 24 horas com uma pessoa, que vão aparecer demandas para mim, que eu vou me deparar com algumas coisas sobre mim, que muitas vezes ali, morando sozinha ou morando com os meus pais, eu não entendia, eu não sabia e não aparecia para mim que estavam aqui. Então, as crises no casamento, na verdade, são grandes oportunidades que nós temos de amadurecimento e de mudança, de transformação. Então, não deixe com que as crises no seu casamento destrua o seu casamento, destrua o futuro que Deus tem para você, destrua uma herança para frente, uma herança a partir de você, aquilo que Deus quer construir a partir de você. O casamento é o propósito de Deus, né? O plano de Deus é uma família com muitos filhos e o casamento, ele está no coração de Deus, ele faz parte, né, dos propósitos de Deus para nós enquanto seres humanos. E é através do casamento que Deus nos amadurece, que Deus nos lapida, que Deus arranca de nós, né? É uma oportunidade que Deus arranca de nós tudo aquilo que precisa ser arrancado e é uma oportunidade que temos de Deus transformar a nossa mente, transformar a nossa forma de ver, a nossa forma de pensar e ele agrega nas nossas vidas, ele agrega para nós tantas coisas tão preciosas quando nós abrimos o nosso coração e o nosso entendimento, entendendo que é uma oportunidade e que eu sou a única responsável por usufruir dessa grande oportunidade de Deus para minha vida, chamada casamento. Então, se você está me ouvindo através desse vídeo, você está por algum motivo aí passando por uma crise no seu casamento, não desista, não se entristeça e não desista daquilo que Deus confiou nas suas mãos. Busque ajuda. Gente, o processo terapêutico, ele é transformador para o casamento, para o nosso relacionamento. Então, busque ajuda e busque ajuda no lugar certo. Deus quer que você se conheça, Deus quer que você conheça, Deus quer que você entenda da onde está vindo essa crise, os motivos reais dessa crise, e Deus quer ressignificar toda essa crise que você está vivendo e transformar essa crise em amadurecimento e em uma herança para as suas próximas gerações. Então, não desista daquilo que Deus confiou nas suas mãos. Deus tem um plano para o seu casamento, Deus tem um plano para a sua vida.